Pois bem, irmãos, queremos convidar os amados a chegarem ao texto de Ruth, no capítulo 4. Se ainda não estão lá, né? Deixar aí na tela o texto para os irmãos. E nós vamos desenvolver um pouquinho a respeito dessa porção que vai do versículo 1 ao versículo 8. Nós vamos ler logo o texto e em seguida nós vamos para uma breve introdução da mensagem de hoje à noite. Do versículo 1 ao versículo 8, peço que possam se concentrar e tentar ler de modo meditativo, tá bom? Versículo 1 ao versículo 8, nós lemos o seguinte: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhes disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata, se não, declara-mo, para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Até o versículo 8. Irmãos, então nós temos aqui o texto que vamos desenvolver hoje à noite. Nessa breve introdução, gostaria de chamar a sua atenção sobre um pouco da realidade, tá bom? Os homens, os seres humanos, eles são meio que assombrados com a vastidão da eternidade. Há certo anseio por ter um nome duradouro, um nome lembrado pela próxima geração. Há um certo anseio para isso. É comum na história nós observarmos, inclusive nas Escrituras, pessoas que almejam ter o seu nome reconhecido por outras pessoas. O texto que foi lido pelo irmão, de Gênesis capítulo 11, principalmente o versículo 4, se você for observar, só o versículo 4, Gênesis 11, verso 4, nós vemos os homens no princípio tendo esta visão, quando eles disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Então você observa já no princípio que os homens tinham esse desejo, esse anseio por se tornar reconhecido, ter o seu nome grande. Muitos encaram como sendo o objetivo de suas vidas, ser alguém de renome, fazer o seu nome grande, o seu nome duradouro. Creio também que todos nós, em algum momento,
nós também passamos por isso. Nós experimentamos este desejo de ser reconhecido por algo em nossas vidas. Ser lembrado por uma jogada de mestre, uma jogada de efeito, digamos, um desempenho de destaque no trabalho, ser elogiado. Então, a gente, de certo modo, a gente já experimentou. Ou, se não experimentou, vai experimentar. Este senso, esse anseio por reconhecimento e grandeza. É parte do que move nossas decisões e, muitas vezes, os nossos momentos. Nós queremos, digamos, demonstrar mais conhecimento do que outro e se destacar por esse conhecimento, e faz parte, muitas vezes, de nós. Percebe-se logo ao perguntar, né, quando chega assim para um jovem e diz: ei, tu quer ser o quê quando crescer? Aí dizem logo, né, eu quero ser um jardineiro. Não. Diz, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado. Para os meninos, eu quero ser um jogador de futebol como fulano. E tem essa questão de grandeza. É algo bem interessante, né? É ensinado desde muito cedo. Os mais jovens ficam ansiosos com o futuro, né? E se sobrecarregam com pesos insuportáveis até. Muitas vezes posto pelos próprios pais. Eu quero que meu filho seja aquilo. Tá certo? Por quê? Porque participamos desse contexto, né, digamos assim, desse anseio, por ter um nome reconhecido. Buscam as escolhas perfeitas. E é interessante notar que essas escolhas perfeitas visam levá-los à notoriedade da vida. Alguém notório, eita rapaz, olha o doutor fulano. E assim vai. E os seres humanos seguem esta questão. Líderes até bem intencionados, pais cheios de boas intenções, inculcam nos jovens uns desafios elevados demais e se frustram quando não alcança, mas quando alcança, a intenção é estimular para que eles possam ser alguém extraordinário. E quando isso acontece com alguns, só alguns, aí eles se deparam com aquela questão pecaminosa do caráter que afeta diretamente o orgulho humano e diz: olha como eu sou o cara, eu sou a pessoa. Então a gente pode enxergar essas questões. Inevitavelmente, isso vem se misturar e de modo que já escancara o que está no coração no respeito ao orgulho. Não quero ser mais um na multidão, ser um como o outro qualquer, eu quero ser alguém especial. E é interessante observar, né, que quando eu era jovem, eu era o mais capaz, eu pensava até que eu nunca ia ter rugas, nem cabelo branco. Porque eu era diferente, eu me sentia tão especial. Não quero ser mais um na multidão, precisamos mostrar que somos valiosos. E é interessante observar, irmãos, e demonstrar para todos aqueles que duvidaram de nós: olha onde eu cheguei. É desse jeito. Eu venci. Então, irmãos, o que isso tem a ver com Ruth capítulo 4? Nós vamos ver vividamente nessa história de Ruth esses episódios, essas questões. Veremos ações que levam na direção de se fazer um nome grande. Nós temos 2 exemplos em Ruth, capítulo 4. A maneira, eu quero ressaltar aqui, que ações que podem nos levar a seguir aquele que tem um nome sobre todo nome. Esse é o único modo de nós realmente sermos grandes. E é essa a questão que nós veremos aqui. A maneira de fazermos o nome para nós mesmos é através de nos oferecermos a Jesus Cristo em serviço. E hoje nós na verdade, nós temos estudado no domingo à noite uma história que já dura mais de 3.000 anos. De alguém que realmente fez o nome que marcou a história. Então isso, por quê? Porque ele se oferece a Deus em serviço.
E é essa a questão que eu gostaria que os irmãos pudessem se concentrar nesta noite. Aprendemos muito com a conduta de Boaz, em como ter uma atitude correta diante de Deus e diante dos homens. Porém, hoje nós temos um outro exemplo também. Nós vemos alguém que se contrapõe ao perfil que Boaz demonstra e que segue um caminho oposto, mas a intenção é a mesma. Ele quer chegar a ter um nome, uma herança e marcar seu tempo, mas ele segue um caminho para estabelecer isso diferente daquilo que nós enxergamos em Boaz. Ele buscava marcar o seu nome na história, mas o seu nome nem sequer é mencionado na palavra de Deus. E com isso, quero compartilhar com vocês o tema de nossa mensagem de hoje à noite. Está aí para vocês. Nós temos aí o nosso tema. E é um tema sugestivo, né? Seu fulano. Alguém sem nome, sem visão e sem valor. É este o nosso tema de hoje. E muitos que querem ser grande não passam de seu fulano, senhor fulano. E é essa a questão que nós hoje temos com os irmãos. Então vamos ao versículo 1 e o versículo 2, que lemos o seguinte: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então nós temos aí, irmãos, o primeiro tópico que nós queremos desenvolver com vocês, aí na tela. Nós temos Boaz, um homem determinado e piedoso. A situação de Ruth era uma situação complexa, era uma situação complicada. E nós devemos lembrar com isso que fechamos o capítulo 3 com Ruth indo ao campo, à eira, se os irmãos bem recordam, para pedir Boaz em o quê? Em casamento. Então, note a complexidade da história. A viúva moabita vai para a eira para pedir um homem em casamento. Essa é a situação. Uma situação complexa. E nós até abordamos de um modo sutil que nos parece que Boaz, eu entendo deste modo, que Boaz se mostrou empolgado com a proposta. Eu entendo desta forma. Ele apresenta uma empolgação, ele fica surpreso e ele fica, digamos assim, o coração dele faz, balança, né? Fica empolgado. Ele não poderia, mesmo com essa questão dele ficar empolgado com aquela proposta, ele se retrai de modo que ele se preocupa em não ferir a lei de Deus. E isso é muito importante. É por isso que eu disse, para marcar a história, nós precisamos nos apresentar a Cristo, que tem um nome acima de todo nome, para que nós possamos, sim, nos apresentarmos em serviço e com isso, ter um nome, né? Um nome que marque realmente. Então, nós notamos aqui, Boaz tem algo a fazer, e quando nós olhamos, ele se comprometeu com Ruth, de tomar a direção, a atitude. E se nós formos olhar, Noemi, a nora de Ruth, diz, no versículo 20, no capítulo 3, no capítulo 3, Noemi até diz para Ruth, olha, te acalma e fica quieta, porque esse homem não vai sossegar. No versículo 18, olha só, espera minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Então, nós podemos observar que Boaz fica empolgado, ele se preocupa em não ferir a lei de Deus, porém ele tem algo em suas mãos que precisava resolver.
Ele precisava agir, e ele age imediatamente. Ele age rapidamente. Boaz tem algo a fazer a fim de se tornar o resgatador de Ruth, e aquela empolgação ser realizada. Ele parece, digamos assim, ou ele representa, ele se apresenta como um homem preocupado. Eu estava lendo a história, estudando a história, e eu me vi um pouco nessa história aqui. Porque quando, digamos, se eu percebi que eu falei alguma coisa que o irmão não gostou, ficou meio incomodado, irmão, eu perco o sono. Enquanto eu não falar com o irmão, enquanto eu não resolver aquela questão, eu perco o sono, eu não durmo, eu não tenho paz, enquanto não conversar com aquela pessoa e tratar dessa questão. Eu fico imaginando que Boaz tem um pouco, aparenta um pouco esse temperamento, né? Ele traz um pouco essa questão desse incômodo. Ele não iria descansar enquanto não resolvesse. Quantas vezes nós passamos por isso? Sim ou não? Quando você tem um problema no trabalho, você diga, eita, eu esqueci isso no trabalho, e agora? E você fica com aquela agonia, né? Você fica, enquanto você não resolver, você não tem descanso. Fazemos o que for preciso até o problema ser solucionado. Além do que, irmãos, ele havia prometido a Ruth que ele cuidaria daquele problema, né? Ele disse, filha minha, descansa, eu resolvo isso. E assim acontece. Ele segue, irmão, para o portão da cidade. Nós notamos aqui que logo no versículo 1, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E quando nós olhamos, nós vemos que ele vai para a porta da cidade, ele espera o tal parente passar, tá certo? E esse tal era o primeiro na fila para assumir, como resgatador de Ruth e assumir essa função. Então, veja, nós estamos entrando agora nessa história de o seu fulano, tá bom? Eu quero que vocês prestem bastante atenção neste personagem. Esse tal era o primeiro nessa fila. A porta da cidade era onde se discutiam os problemas oficiais da população, e ali eles discutiam, resolviam com testemunhas, era como se fosse o fórum da cidade, onde se estabeleceria as questões oficiais da cidade e do povo. Boaz se assenta e ao passar aquele homem, ele diz, fulano, vamos lá, ao texto, a parte do versículo 1, a parte B, ele diz, fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então nós vemos aqui o seu fulano, ele é chamado, chega e se senta. Ele era alguém conhecido por Boaz, não era, meu irmão? Sim ou não? Me ajudem aí. Boaz conhecia esse homem? O que é que vocês me dizem? Será que Boaz conhecia, sabia o nome dele? Mas, irmãos, por que que o escritor, ele se detém a dizer, fulano? Não poderia dizer, seu Zé, ou seu João? Mas por que o autor vai dizer, fulano, senta-te aqui? É algo para que nós possamos pensar, meu irmão. Era alguém conhecido de Boaz, sim. Ele sabia seu nome, sim. Mas o autor do livro resolveu deixá-lo de fora da história. Deixar no anonimato. E isso isso bateu muito na minha cabeça. Será que era alguém que deveria ter o nome escrito nas páginas do texto? O autor não acredita nisso. E é por isso que ele deixa fora. Seria porque, devido aos valores e padrões desse fulano, não merecesse, digamos, sequer ser copiado? Seria por causa disso, os padrões daquele homem? Ou seria alguém que tinha a sua vida fora daquilo que merecesse ser lembrado? Alguém que entrega ao esquecimento. Seu fulano era uma pessoa real. Não era uma questão fictícia, criada só para, digamos, para dar forma à história, para completar a história. Não, era alguém real, era uma pessoa. E por que que o autor ele se detém a dizer, fulano, né? Seu fulano,
E quando nós olhamos, era alguém de carne e osso, mas sem nome, na escrita, na história, no livro. Anciãos da cidade vão passando e são chamados, são convidados a sentar também, totalizando 10, a fim de que a reunião pudesse seguir todo o padrão que deveria ter. Então, nós temos aí algo bem especial. Irmãos, note uma coisa, que Boaz ele é bem organizado e preocupado. Por quê? Porque na mente e no coração de Boaz, nada deveria sair errado. Tudo tinha que ser conforme as leis e os costumes. Todo o trabalho realizado não era realizado pela força da obrigação que ele tinha que fazer, não. Mas pelo desejo e deleite. Ele tinha o desejo de servir, de abençoar Ruth e também sua sogra. Era um homem de caráter grande. Note, por que de caráter grande? Porque a metodologia de Boaz não era fazer um nome grande, mas demonstrar um caráter grande. Ele deixou de lado o seu bom nome, a fim de prover o bem-estar de Ruth. É um contraste de um homem sem nome que aparece na história. Boaz tem um nome, tem uma reputação, mas a preocupação dele é abençoar a vida de Ruth. Aquele seu fulano não tinha um nome, não tinha uma reputação, pelo menos não temos escrito. Não tem para nós uma história daquele seu fulano. Você pode até... Pronto, as mulheres estão fazendo um estudo aí sobre as personagens femininas da Bíblia, né? E Lívia veio falar de uma Joana, e eu fiquei tentando lembrar. Quem é essa Joana que Lívia está falando? Então, mas nós não podemos nem dizer, eita, o nome dele era um anel, não tem. Um homem esquecido. Então nós temos Boaz, de um caráter grande, e temos uma pessoa sem nome. Aí nós fechamos o primeiro tópico do nosso estudo. Vamos para o segundo? Vamos lá. Alguém sem nome, sem visão e sem valor. Quando nós olhamos aqui, versículo 3 em diante, até o 6, nós lemos o seguinte: disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui, e dá de meu povo. Se queres resgatá-las, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Até aqui é o bastante, irmãos, para que nós possamos dar continuidade. Nós temos aqui nessa belíssima história algo que as belas histórias têm. Você está lendo um livro de história e tudo mais, e uma coisa que marca, que prende a atenção de um bom leitor é as viradas de enredo que tem. E quando nós chegamos aqui, nós podemos ver uma virada de enredo que a gente fica, opa! A gente já estava torcendo para Ruth e Boaz se dar certo, né? A gente viu que Ruth vai lá, olha, joga a capa aqui e tudo, porque tu és resgatador e o negócio vai dar certo aqui. O coração de Boaz se agita, opa, vai dar certo aqui. Quando chega aqui, eita, o negócio vai melar, as coisas não vão dar certo. Então nós temos aqui uma virada de enredo que nos deixam preocupados. Vamos tentar imaginar, irmãos, o coração de Boaz nesse momento, quando ele diz aqui no final do versículo 4, resolvi, pois, informar-te e tal, tudo mais. Final do versículo 4, respondeu ele: eu a resgatarei. Eita, o coração de Boaz fez isso. Eita, perdi Ruth. Não é verdade? Então nós temos aqui um enredo empolgante, e quando chega aqui, eita, mudou tudo, eu resgatarei.
A princípio parece até que o seu fulano se entusiasmou em levar Ruth para casa. Parece até que ele ficou meio empolgado também. A princípio parece que isso aconteceu. Parece uma boa oportunidade de lucro, adquirir os bens de Elimeleque. Porque o modo como Boaz apresenta a história, Boaz diz, olha, a terra de Noemi, resgata. Aí o seu fulano pensa assim, diz, uma ótima oportunidade. Eu compro os bens de Elimeleque, resgato e levo Noemi. A conta é simples demais. É uma ótima oportunidade, sabe por quê? Porque tem uma terra dando sopa aí. E não é verdade? Eita, uma terra dando sopa, eu compro a terra, levo a viúva, porém a viúva não pode mais ter filho. Significa que não vai ter descendência. Então não haverá herdeiro. Então, olha a conta que ele faz. Noemi não vai mais ter filhos, é só sustentar a viúva por um tempo, já é velha, e quando ela se for, a terra fica com quem? Com o resgatador. Bom negócio, ótimo negócio. E é isso que nós podemos ver, é uma barbada. E a gente vê, né? É algo que vai trazer lucro para mim. O coração de Boaz deve ter se apertado, mas ele, irmãos, ele tinha uma carta na manga, mas ele tinha algo a dizer ainda. Note que no versículo 4 ele diz o seguinte, resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata, se não, declara-me, para que eu a saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Pronto. Respondeu ele, é minha, pronto. Vou comprar e vou me dar bem. Só que Boaz para aí a história, né? E ele diz que vai resgatá-la. Então, seu fulano percebe uma coisa, né? Quando ele menciona, ou podemos dizer, quando o coração de Boaz se aperta, ele tinha essa carta na manga, é quando ele menciona as responsabilidades do resgatador para com a Moabita. Versículo 5. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, olha agora, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha, ele vai dizer até em uma versão, vai dizer a minha herança, porque eu não poderei fazê-lo. Então nós notamos aqui que Boaz vai acrescenta a carta na manga, e quando ele diz, tu vai ter que levar Ruth também. E tem um porém, tu vai ter que agir como resgatador para produzir ou para gerar filhos com Ruth, para que aquele filho seja o herdeiro dos bens de Elimeleque. Aí o negócio muda de figura. O seu fulano percebe que a oportunidade traz consigo responsabilidade. O que nós falamos hoje aqui de manhã, irmãos, oportunidade agrega a nós responsabilidade. Muitos cristãos não gostam dessa última palavra, oportunidade. A vida cristã é cheia de bênção. A vida cristã, olha, eu vou para o céu, eu sou salvo em Jesus Cristo e atenta para as bênçãos e nem sequer pensam em responsabilidade. Então Boaz vai dizer, essas aqui são as bênçãos, agora tem a responsabilidade com Ruth, e ele diz, não dá. Aquele que quiser levar Noemi e as terras, terá que assumir também Ruth. Teria que suscitar descendência ao falecido marido da estrangeira, e isso incomodou. O fato que colocava certa barreira para alguns.
em estabelecer descendência, isso tem um fator muito importante. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que era um bom negócio já não era mais um bom negócio. Aquilo que parecia ser lucro agora seria perda. O fato que colocava uma barreira. Isso quer dizer que manter vivo o nome de outro, né, através de sua prole, de filhos. O resgatador ele teria essa responsabilidade de manter vivo o nome de Malom, o ex-marido de Ruth. Ruth era viúva e do antigo dono da terra em questão. Então, o resgatador, o seu fulano, entendeu que não seria algo pelo bem de si mesmo. O fato dele resgatar a terra das mãos de Noemi, que ele pensava que era bom resultado, que era lucro para si mesmo, ele vê que esse resgate não agregaria valores para si. Era algo feito não em prol de si mesmo. Era algo feito em favor dos outros, de outra pessoa. Era o bem de Ruth, era o bem de Noemi, mas não o bem dele. Então nós vemos que ele já não vê com bons olhos. Entendeu o que significava perder e não ganhar, investir em outra pessoa, deixar deixar o seu caminho para preparar o caminho para outro. Então nós vemos essa questão aqui, preocupado em estabelecer o seu nome, ele se recusa a ajudar quem precisava, porque a preocupação era, eu quero ser grande, eu quero ser reconhecido, eu quero conquistar, adquirir, eu quero ser. Mas quando ele percebe que significava ajudar, aí ele diz, isso não. Quando ele percebe que não era acrescentar para ele, mas acrescentar para outro, não. Ele teria que chegar para quem havia tomado posse da terra de Elimeleque, comprar dele e cuidar, né, desta terra e das viúvas. Então, preocupado em estabelecer seu nome, ele se recusa a ajudar quem precisava. E ao se preocupar em fazer um nome para si, seu fulano cai no esquecimento. E é essa a questão que nós vemos. O seu nome nem sequer é mencionado na Bíblia, enquanto Boaz, que não se preocupava com seu legado, mas ele desejava servir, até hoje é lembrado. Ele tem o seu nome mencionado na história da redenção. E 3.000 anos depois, mais de 3.000 anos depois, nós recordamos e ficamos encantados com como esse homem age. Porque todas essas despesas que seu fulano vê que teria, recairia sobre Boaz, e ele não faz isso pela imposição da lei, mas pelo desejo de servir. Até hoje ele é lembrado, tem o seu nome como um dos grandes personagens das Escrituras. Aquele que se esforçou por manter o seu tesouro, perdeu o grande tesouro disponível na época em Israel, uma mulher virtuosa. Até a Bíblia diz que aquele que acha uma mulher virtuosa, ele alcança a bênção de Deus. Agora eu deixo bem claro que nem todas as mulheres têm essas virtudes que aqui é mencionado. Mas é acessível, você pode se tornar uma mulher virtuosa, sim. Então nós notamos aqui, o fulano era alguém ordinário, era alguém sem valor, ele não merecia Ruth como esposa. Não merecia. Que, ao priorizar o seu rendimento, foi entregue ao esquecimento. Isso são valores. Por isso que está aí o tema que vocês podem ver. Seu fulano, alguém sem nome, alguém sem visão, sem valor. Chegamos ao terceiro e último tópico de nosso estudo. O padrão adequadamente alterado. Versículos 7 e 8 para nós
encerrarmos. Este era, outrora, o costume em Israel quanto ao resgate e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então, nós temos, irmãos, o padrão adequadamente alterado. Queremos aqui abordar, irmãos, não muito essa questão de tirar a sandália e tudo, era um modo de concretizar o negócio realmente, tá certo? De demonstrar essa disposição. Mas gostaria, junto com vocês, de analisar o seu fulano. Nós podemos notar, irmãos, que há um padrão aqui em seu fulano. E eu gostaria que você, junto comigo, pudesse refletir bastante nesse padrão. Para que esse padrão nós possamos adequadamente alterar. Esse padrão de seu fulano, nós podemos notar certa semelhança a nós atualmente, a todos nós. Nós sempre colocamos os nossos interesses em primeiro lugar. Foi isso que seu fulano fez. Me diga uma coisa, nesse modo tão simples aqui, rápido que nós desenvolvemos, quando foi que seu fulano pensou em Boaz, que estava ali conversando com ele, em Ruth, na viúva Noemi, a senhora já de idade? Quando foi que seu fulano pensou em alguém a não ser em si mesmo? Quando? Isso tem muito a ver com os nossos dias. Quantas pessoas, quantos de nós, ao pensar, pensamos em nós? Esse é, na verdade, o modo padrão, tanto de pensar, como também o padrão no modo de agir. Essa é a realidade. Então, quando nós falamos assim, é para que nós possamos atentar o padrão adequado de vida que nós devemos ter. Esse é a verdade, o que notamos, vimos nas programações, olhamos a realidade e as pessoas tentam implantar os seus desejos a fim de tirar proveito. A natureza humana foca em como as situações podem os beneficiar, os favorecer. É essa a questão real da vida, que nós nos encontramos no contexto. Alcançar nossas metas, tirar proveito, esse é o modo básico de atuação humana. E eu vou dizer para vocês, aconteceu há 3.000 anos atrás nessa história, e se nós formos mencionar, muitos outros exemplos nós vemos. Muitos outros exemplos. A real é que somos, digamos, centrados em nós mesmos e nas situações que nos acometem. Nós nos centramos na nossa, digamos, nos nossos interesses. Sequer passa pela cabeça da maioria de se envolver nos problemas alheios. Eu não estou falando aqui de como intromissão, mas como oferecer-se como ajuda, como auxílio. Nem considera que as pessoas podem ter vidas emocionantes, mas também podem ter dias ruins, como todos nós temos. Então, nós andamos na contramão, e muitas vezes, daquilo que Jesus falou. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Coloque os outros em primeiro lugar do que a si mesmo. É a nossa configuração embutida em nossa placa-mãe, desde o nascimento, diz David Foster. Nós fomos criados de um modo a desenvolver essas questões que não são boas. Mas notemos, irmãos, que pode ser diferente. Foi isso que Boaz nos mostrou. Boaz tinha um coração totalmente diferente de seu fulano. Alguém sem nome.
alguém sem visão, alguém sem futuro. Ele tinha em suas mãos a responsabilidade de fazer algo por Ruth e por Noemi e não se esquivou dessa responsabilidade. Não pensou nas dificuldades, ele não pensou nas perdas ou nas responsabilidades que viriam, mas ele se preocupou e foi atrás e resolveu a questão. Por quê, irmãos? Porque na mente e no coração de Boaz, nada deveria sair errado do controle. Ele deveria continuar adiante. Ele não seguiu o exemplo de seu fulano. Ele tinha outra motivação para a vida. E essa é a realidade. Qual é a nossa motivação para a vida? Qual é? Qual é o nosso desejo, a nossa vontade? Quais são os nossos planos? Essa é a questão. Eu não quero que você, por exemplo, seja um fulano, mas que você seja alguém. E como Boaz aqui nos mostra, com isso nós chegamos à aplicação. A aplicação para os crentes. Precisamos estar mais atentos ao bem que podemos realizar às pessoas. Muitas vezes é só uma questão de atenção e de disposição. Nós aprendemos que Boaz, ele se interessou pelo problema. A princípio ele deu total atenção, ele procurou estabelecer em Ruth, ou revigorar em Ruth, o seu psicológico logo no princípio. Ele falou ao coração de Ruth, até ela diz, quem sou eu? Não sou nem como tua serva para falar o meu coração desse jeito. Ele procurou suprir as necessidades físicas de Ruth e de sua sogra. Ou seja, alguém totalmente envolvido em fazer o bem às pessoas. Vimos hoje aqui na nossa escola dominical que nós fomos criados para as boas obras em Cristo Jesus. Todo cristão tem a responsabilidade de passar adiante, de passar à frente as boas obras que o Senhor demonstrou. Nós devemos lembrar disso. Lembrar que o custo não deve nos impedir de pensar nas pessoas e de agir em prol delas. Muitas vezes a gente pensa, não, mas se eu for, vou prejudicar. Mas isso não deve ser pensado. Pode ser em sentido financeiro? Pode ser sim, se você pode ajudar financeiramente. Mas também pode ser no sentido de doar o seu tempo, de doar o seu ouvido, de doar o seu ombro. E por isso que a Bíblia diz, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Participar, se preocupar, mesmo que tenhamos os corações até desgastados, sofridos, façamos o bem. É o que diz a palavra de Deus. Se tem pessoas que podem fazer algo de bom para a sociedade, são os cristãos bíblicos, irmãos. Somos nós. Não ser um fulano da vida, mas sermos luz, como Jesus disse. Sermos sal. E nada, irmãos, vai alcançar os corações dessas pessoas, ou mudar alguma coisa na vida dessas pessoas, se não for o amor de Cristo em nós, aplicado na vida real, como aqui foi falado, piedosamente viver. 1 Timóteo 6,18 diz que pratiquem o bem. Já pensou? Isso está falando para todos, pobres e ricos. Mas o texto está falando também para rico, que vai dizer, sejam ricos de boas obras. Então fala para todos, pratiquem o bem. E o bem todos nós podemos praticar sim, e devemos. E ele diz, sejam ricos de boas obras, diz, generosos em dar e prontos a repartir. O projeto Bom Samaritano é uma bênção. É o modo que nós encontramos de repartir um pouco. E isso faz muita diferença. Problemas da vida, as distrações e confusões não devem nos impedir de agir. Não devem nos impedir de fazer, de ir além. Povo de Deus é um povo diferente. Não deixe que irmãos fiquem sem receber do teu cuidado, do teu carinho e do teu amor. Não deixe, porque às vezes nós nos freamos e o irmão está precisando apenas de tua atenção.
Então, essa é a aplicação de nosso estudo de hoje. Você que está em casa, do mesmo modo. Mas, por fim, nós temos uma conclusão. Você que está vivendo uma vida de solidão e se sente largado, deixe que eu fale algo importante para você. Eu não sei, né, que é do coração de ninguém. Mesmo que você pense que ninguém lhe vê, isso não é verdade. Isso não é verdade. Mesmo que as pessoas te ignorem e não te dê atenção, ou nunca te estendeu a mão, eu te afirmo que existe alguém muito melhor do que Boaz que faz isso, que pode fazer isso. Existe alguém muito mais preparado para fazer isso do que Boaz, que sempre está pronto a te estender a mão, sim, está pronto a oferecer o seu carinho, amor e cuidado. Ele promete a não te deixar largado jamais, a te ajudar com seus conselhos, a cuidar de você, a cuidar do teu coração. E ao mesmo tempo que o coração está quebrado, estilhaçado, ele é aquele que pode restaurar, mudar a tua vida. Deste modo, eu quero encerrar com vocês, dizendo esta frase que está aí, que já está exposta. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. João 6, 37. O que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. É essa a questão que nós queremos que os irmãos absorvam. Que como Boaz se doou para ajudar Ruth e Noemi, e no princípio ele não esperava receber nada em troca, ele não pôs limite ou barreiras para assim o fazer. Ele foi além. E é essa a questão que eu gostaria que nós pudéssemos entender. Que do mesmo modo Cristo fez por nós, ele foi além, ele foi até a morte. Ele não hesitou em oferecer tudo mesmo por nós. E o convite que ele faz para você é: venha a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. E ele diz mais, que o que vai a ele, de maneira nenhuma, ele o lançará fora. Sabe por quê? Porque ele é o resgatador do seu povo. Que Deus nos abençoe. E que nós não sejamos um fulano da vida, mas que nós sejamos como Boaz assim o é, um homem de valor, um homem de caráter grande. É isso que nós desejamos, homens e mulheres de Deus, se levantando para serem diferentes, para não ser mais um na multidão. Nós não precisamos ser extraordinários, nós só precisamos ser servos, nos apresentarmos ao Senhor, que tem um nome acima de todo nome, para que assim nós possamos servi-lo. Que Deus nos abençoe. Convido todos a orar nesse momento. Querido Deus, agradecemos por Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nessa empreitada de sermos Teus servos fiéis aqui. Nos encoraja, ó Deus, para sermos diferentes, para fazermos a diferença. Em um mundo, ó Deus, caótico, onde as pessoas vivem jogadas, vivem lançadas ao pecado, nós possamos demonstrar Teu amor, demonstrar o Teu chamado, e que em todas as coisas o Senhor esteja a abençoar e capacitar Teu povo a compartilhar dos Teus conselhos, ajudando uns aos outros no temor de Cristo. Muito obrigado por Tua palavra, ajuda-nos em tudo. Te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos encerrar a transmissão. Agora um abraço para todos que estavam conosco nesta noite.